Vamos lá, pessoal. Lembrando, ó, potência está diretamente ligada aí com a parte do calor, né? Do calor liberado pelo efeito Joule, onde que nós temos aí a transformação da energia elétrica, né? E aí quando eu falo energia elétrica, vocês têm que recordar de corrente elétrica, de movimento dos elétrons. Nada mais é do que uma energia cinética que nós temos ali. Então essa energia elétrica é transformada em calor. Esse calor, em relação ao tempo, nada mais é do que a potência. Como que se dá essa potência elétrica? Poxa, bem simples, né? Nada mais é do que o produto da corrente pela tensão. Então vamos dar uma olhada nesse primeiro exercício aqui, ó. Na bateria de um telefone celular e seu carregador estão registradas as seguintes especificações. Então você tem aqui a bateria com sua carga total, a carga dada aí em miliampere-hora, mais uma vez, como eu falei, unidade usual de carga. Você tem a tensão que essa bateria é alimentada e aí, portanto, uma energia que ela libera. Ó. Watts hora nada mais é do que energia, tá? E aí você tem algumas especificações do carregador. Qual que é a entrada, onde que você tem que conectar ele na tomada. Normalmente, olha que interessante, pessoal, se vocês pegarem o carregador do celular de vocês, vocês vão ver essa especificação dupla aqui. O que isso daqui está te indicando? É um carregador bivolt. Ele funciona tanto em tensão de 100, 110 volts quanto 220 volts. Normalmente, a maioria dos carregadores hoje são assim, tá? E aí isso daqui é a frequência da corrente alternada, a gente vai falar disso mais para frente, e aí a corrente que ele vai ser alimentado. Só que, ó, o que ele vai fornecer para a bateria, claro que a bateria, como vocês veem aí, ó, não é não vai ter uma tensão submetida aí de 120 volts, nem 220, 110, 220. O que ele fornece para a bateria é essa tensão e essa corrente. E aí é exatamente isso que ele vai trabalhar aqui, ó. Com a bateria sendo carregada em uma rede de 127 volts, a potência máxima que o carregador pode fornecer e a carga máxima que pode ser armazenada na bateria são respectivamente próximas de. Então aqui, ó, o que a gente vai ter que trabalhar com o que ele vai mandar para a bateria, né? A potência máxima do carregador. Então, ó, potência máxima do carregador. Vai ser a ideia de saída do carregador para a bateria. Então você tem aí nessa saída uma tensão de 5 volts e uma corrente de 1,3 ampere. Então fica bem tranquilo aqui, ó. Só fazer 5 vezes 1,3. Então, potência máxima é igual a corrente vezes essa tensão. Então, a potência aí, ó, 1,3 vezes 5, você tem uma potência máxima de 6,5 watts. Deixa eu ver se já dá para eliminar alguns. Ó, você já eliminou 3 aí, ó, A, B e a E. Fica entre dúvida entre a C e a D. Se fosse para chutar, já estaria em 50% de chance. Mas claro que a gente não vai chutar porque a gente consegue determinar a carga máxima da bateria. É essa daqui. Então, ó, carga máxima ele dá aí em 1650 miliampere-hora. 1650 miliampere-hora. Então, tem que tirar o mini. Vamos fazer o seguinte, ó. 1650 vezes 10 a menos 3, e aí passando a hora para segundo, 3,6 vezes 10 ao cubo, e aí você fica com a unidade em coulombs, tá? Então aí eu já corto aqui, ó. E aí vai ficar 1650 vezes 3,6. Então a carga máxima, deixa eu voltar aqui. Carga máxima vai ficar 5.940 coulombs. Pronto. Você já ficou aí com a letra D, exatamente, ó. Tá aí marcadinho, D de jeans. Tranquilo, né? Agora olha esse daqui que interessante. Esse daqui é bem legal, pessoal.
do Enem, ó, como eu falei para vocês, hoje em dia, essa ideia de energias sustentáveis, seja aí energia solar ou energia eólica, está sendo muito cobrado nos vestibulares. Transformações de energia, rendimento, é uma coisa que você sempre tem que ter uma atenção maior, tá? Então, as células fotovoltaicas, aquelas placas solares, certo? Transformam luz em energia elétrica. O modelo simples dessas células apresenta uma eficiência de 10%, que ele forneceu para nós o rendimento. Ah, uma placa fotovoltaica quadrada com 5 centímetros de lado, quando exposta ao sol do meio-dia, faz funcionar uma pequena lâmpada produzindo uma tensão de 5 volts e uma corrente de 100 mA. Pessoal, isso daqui, como ele está sendo fornecido para a lâmpada, seria a ideia da utilidade. Você quer essa placa aí para acender essa lâmpada. Então, ó, pensando nessa ideia de utilidade, a lâmpada que vai ser o útil para você, o acendimento. Por quê? Como ele já está falando a ideia de rendimento, a gente vai envolver aqui aquela coisa de potência útil e potência total. Lembra da mecânica? Negócio de energia útil, energia total. Você tem aí o rendimento de uma máquina, o rendimento de um processo. Também já foi usado aí na termo. Então, essa placa encontra-se na horizontal, em uma região onde os raios solares ao meio-dia incidem perpendicularmente à superfície da Terra, durante um certo período do ano. A intensidade da luz solar em watts por metro quadrado ao meio-dia nessa região é igual a... Então, isso daqui, intensidade solar, né? É como se tivesse a placa aqui, com 5 centímetros de lado, tá? E aí você tem uma energia do decorrer do tempo, energia solar, da luz aí, que nada mais é do que a potência total. Você calculando essa potência total, dividindo pela área da placa, que é bem simples, né? Claro que a gente vai trabalhar a área em metro quadrado, você encontra aí essa chamada intensidade luminosa, que é em watts por metro quadrado. Tá. Então, primeiramente, vamos pensar aqui nos termos úteis. Útil, você vai ter a relação da potência útil. Quem que é a potência útil? Que você utiliza para acender a lâmpada, que é a corrente I vezes a tensão. Só tem que tomar cuidado que a corrente está em miliampere. Então, a potência útil é igual a 100 vezes 10 a menos 3 vezes 5, certo? Então, você vai ter a potência útil, 100 vezes 10 a menos 3 é 0,1 vezes 5. Você tem uma potência útil de 0,5 watts, tá? Tá, da onde que ela retira essa potência? Do Sol, ou seja, seria o total. Pelo rendimento, a gente vai determinar rendimento, ó, a gente vai determinar esse total. Então, formulinha do rendimento. Rendimento é sempre o útil pelo total. Então, a potência útil pela potência total. Rendimento é de 50%. 50%? Não, opa. A eficiência e o rendimento é de 10%, tá? Então, isso daqui seria 0,1. Então, você vai ter aqui, ó. Vamos lá. Vou substituir aqui. Opa. 0,1 é igual à potência útil, que é 0,5, pela potência total, que é o que eu quero saber. Então, passando para lá, potência total vai ser de 5 watts. Olha aí, agora eu consigo determinar a minha intensidade luminosa. Só tem que tomar cuidado com o seguinte: a intensidade luminosa, como eu falei, é a potência total dividido pela área. A área aí, ó, vai ser 5 centímetros, né? Então, um lado é 5 centímetros, você não vai trabalhar em centímetros, portanto, você vai ficar com 5 vezes 10 a menos 2 metros. E aí, a área, né, é só elevar ao quadrado isso daí. Então, a intensidade luminosa vai ser 5 watts, dividido aí por 5 vezes 10 a menos 2, tudo isso ao quadrado. Então, você tem uma intensidade aí de
5 dividido por 25 vezes 10 a quarta. Menos 4, perdão. Aqui, ó. Então vai ficar... Aqui, errado. 5 dividido por 25 dá 1 quinto, vai ficar 0,2. Esse 10 a menos 4 passa para cima, fica 10 a quarta. Ou seja, vai ficar 2 vezes 10 ao cubo watts por metro quadrado. Olha que tranquilidade. Resposta C de novo de coxinha. Olha que legal. Então, tranquilo aqui, agora vamos aí estabelecer a relação aí entre corrente elétrica e tensão. Vamos falar aí da primeira lei de Ohm, tá? Pessoal, o que determina, aliás, a gente vai falar um pouco sobre a primeira e a segunda lei de Ohm. Como nós vimos aí a relação primordial para que exista uma corrente elétrica no circuito, além dele ser fechado, você vai ter a necessidade da tensão elétrica. É ela que vai te produzir a corrente. Então, nós temos aí uma relação diretamente proporcional entre a corrente elétrica e a tensão, tá? Só que nós temos aí também uma propriedade muito importante dos fios, que vai ser a ideia da resistência elétrica. Então, como a gente tinha representado aqui anteriormente, né, nesse circuitinho aqui, ó, você tem ali a fonte de tensão, né? Lembra que está representada dessa maneira aqui, ó, uma barrinha maior, outra menor, né? Aí você tem o circuitinho fechado aqui, sim, não vou nem dizer a chave ali, e aí você tem esse resistor. Aqui normalmente a gente trabalha com a ideia de fios ideais. O que seriam fios ideais? São fios aí que não oferecem resistência, tá? Então a corrente flui livremente. Mas a lâmpada, para que ela aqueça ali e tudo mais, você tem ali a ideia da resistência elétrica. Então, quando a corrente elétrica está estabelecida aqui, ela sofre uma certa dificuldade para passagem aqui em relação a esse filamento da lâmpada, que é a chamada resistência elétrica. Então, a primeira lei de Ohm determina exatamente isso, que a corrente elétrica nos terminais de um condutor, tá? Ela é diretamente proporcional à tensão estabelecida nos seus terminais. Olha aqui, a tensão U. Então, essa tensão U aqui está sendo aplicada nos terminais desse resistor aqui, ó, e inversamente proporcional à resistência do condutor. Então, ó, I é diretamente proporcional à tensão e também diretamente proporcional ao inverso da resistência, ou inversamente proporcional à resistência elétrica. Matematicamente, a gente chega nessa relaçãozinha. I é igual a U, certo? Dividido por R. Ou, se a gente passar para o outro lado, a tensão dos terminais pode ser dada pelo produto da resistência do resistor, do condutor, tá? Vezes a corrente que percorre ele. Tomando cuidado, o que é importante para nós? A gente já falou da unidade de tensão e de resistência, de corrente, perdão. Qual que vai ser a unidade da resistência aqui? A unidade não é Si, é o chamado ohm, claro, né? E aí representado pela essa letra grega aqui, tá? Então, bem tranquilo. Então seria possível, por meio dessa primeira lei de Ohm aqui, ó, determinar o valor da resistência num condutor. É só aplicar uma tensão nele, ver a corrente, divide a tensão pela corrente, você consegue determinar a resistência. Ótimo. Só que tem uma outra maneira de você determinar essa resistência, que é por meio aí da chamada segunda lei de Ohm, que ela relaciona aí os aspectos físicos e geométricos do material. Então, seria uma forma de você determinar a resistência através disso, através aí de características do material, digamos assim, sem necessariamente você submeter ele a uma tensão. Olha, eu escrevendo e tentando escrever, falando ao mesmo tempo, sai coisa errada. Características do material, tá? Como assim, ó? Lembra daquela ideia que eu falei para vocês de que a gente pode associar a corrente elétrica a um fluxo, por exemplo, de água?
Então, se eu pensar num condutor como um fio, é como se fosse um cano. Olha aqui. Então, vamos desenhar esse cano aqui. Opa. Um cano com um certo comprimento, né, que é o fio aí, com um certo comprimento, e uma certa área aqui de uma secção transversal. Além disso, né, o meu condutor aí, ele é feito de um certo material. Cada material tem uma certa resistência, na verdade, uma característica mais intrínseca do material seria chamada resistividade. Como assim? Nós sabemos aí que os melhores condutores para a corrente elétrica são a prata e o ouro, certo? Cobre também, mas a prata e o ouro são melhores. Não é à toa que se você pegar aí equipamentos eletrônicos como uma placa de computador, você vai ver ali alguns terminais folheados a ouro, exatamente para te promover uma melhor fluidez da corrente elétrica. Então, o que isso quer dizer? Que a resistividade elétrica, que é uma característica intrínseca do material, tá? É baixa. Tá, mas se eu pensar aqui, se eu quiser determinar a resistência desse material aqui, desse pedaço desse fio condutor, relacionando essas características aqui, esses aspectos dele. Pensa na ideia do fio, um cano, como se fosse um cano. O que é mais fácil para você transmitir água no interior desse cano? Um cano mais fino ou mais grosso? Claro que quanto mais grosso o cano, né, mais fácil para você transportar água no interior dele. Ou seja, a área aí, ó, vai ser inversamente proporcional à resistência. Então, quanto maior a área, menor a resistência. Então, a gente já tem uma primeira relação. Agora, o que é mais fácil? Você transportar água entre dois pontos que estão próximos ou dois pontos distantes? Claro que quanto maior a distância entre esses dois pontos, né, ou seja, o comprimento do fio, maior é a resistência elétrica. Então, é diretamente proporcional. E aí, você tem essa característica aí que é a resistividade, tá? Ela vai ser proporcional também à resistência. E aí a gente chega na formulinha aí da segunda lei de Ohm, tá? Claro que você vai trabalhar. Oi? Tá. Então nós vamos ter aqui como unidade dessa relação aqui, ó, da resistividade, vai ser o quê? No SI, essa resistividade vai ser dada em ohms metro, tá? Muito comum, isso tomem bastante cuidado aí, que vai ser normalmente trabalhado em ohms milímetro, é uma unidade usual. Claro que você tem que converter, e aí você vai ter o quê? O L, comprimento do fio, trabalhado em metro, né? Sempre em metro, e a área aí, claro, em metro quadrado, para que seja possível cortar, e aí você tem a resistência do meu condutor, do meu material, do meu corpo ali, dado em ohms. Tranquilo? Então, na próxima aula, a gente vai fazer exercícios relacionados com isso. E aí a gente vai relacionar também a potência elétrica. Por quê? Se a gente isolar aqui da primeira lei de Ohm tanto a tensão quanto a corrente, a gente pode criar uma maneira de calcular essa potência elétrica no condutor por meio da resistência. Aí vai chegar no π ou no por. Mas eu vou deixar isso para a próxima aula. Opa.